Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Então, como eu tinha explicado para vocês, a gente vai dar continuidade ao tema dessa unidade que a gente já conversou bastante. Falamos muito sobre formas de violência e como a violência ela nos amedronta, mas hoje a gente vai falar também desse tema, mas de uma maneira um pouquinho diferente. A gente já conversou bastante nas aulas e aí eu vou mostrar para vocês um vocabulário totalmente diferente, novo do que a gente já viu, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre fóbias. O que são fóbias? Fóbias são fobias. E aí, essas fobias algumas são bem conhecidas, outras nem tanto, e algumas são bem interessantes. E aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui algumas imagens e você vai identificando se isso te incomoda, se você pode desenvolver. Óbvio que aqui ninguém é psicólogo, eu não sou psicóloga para diagnosticar ninguém, mas é um teste bem interessante da gente fazer. Eu vou mostrar algumas figuras, algumas imagens, que se você sentir um pouco de desconforto, se aquilo te deixar preocupado, te deixar nervoso, ansioso, possa ser que você tenha aí uma tendência a desenvolver essa fobia, ok? Então vamos lá. The first one is arachnophobia. Arachnophobia é muito conhecida. Arachnophobia is the phobia of spiders. É a fobia de aranhas. É a famosa fobia de aranhas. Eu não coloquei nenhuma imagem de uma aranha certa aqui, assim, porque eu sei que tem gente, vocês já me disseram que tem aluno que tem medo da turma de fobia, eu não quis atacar ninguém, nem fazer com que ninguém se sinta mal. Mas o medo de aranhas, eu trouxe aqui esse dado para vocês, o medo de aranha afeta as mulheres mais vezes, 4 vezes mais do que os homens. Então, 48% das mulheres costumam ter essa fobia, enquanto apenas 12% dos homens desenvolvem essa fobia, que é a aracnofobia. Agora, a próxima is the ophidiophobia. Ophidiophobia é o medo de cobras. Muitas pessoas têm medo de cobras, muitas mesmo. Assim, medos sérios, né? É o medo de, esse tipo de fobia gosta de evitar certos lugares e certas cidades porque tem mais cobras. Então, pessoas que têm fobias de cobra, elas evitam determinados lugares porque sabem que ali há a possibilidade de ter uma cobra, né? Então, isso aí eu acho que é até o mais sensato. Se você sabe que você tem medo, você não vai para um lugar onde você sabe que possa aparecer uma cobra. Mas quem tem uma fobia é algo bem, bem mais sério do que apenas um simples medo, né? Próxima. Acrophobia. Acrophobia is the fear of heights. É o medo de altura, medo, mas assim, medo de altura mesmo, de quem paralisa, aquele medo assim. Eu sei porque meu noivo tem muito medo de altura, muito medo mesmo, e ele fica paralisado, nervoso. Então, assim, quem tem, não é só aquele desconforto, né? É aquela sensação de pânico mesmo. E 5% geral da população sofre dessa fobia. Então, é um dado, assim, uma porcentagem até consideravelmente alta, né? São muitas pessoas, 5% da população é muita coisa. Agorafobia. Agorafobia, ó, essa imagem te dá nervoso, porque em mim dá. Eu fico logo agoniada, não é claustrofobia. Agorafobia é o medo de lugares abertos com muita gente. Eu fico... Ai, me dá um nervoso. Imaginar o Parque do Povo lotado? Deus me livre, não aguento mais. Já fui muito, mas hoje em dia eu não consigo mais. Eu fico sufocada. Principalmente porque eu sou pequenininha. Então, assim, aquele monte de gente em volta de mim, eu fico ali morrendo, achando que eu não vou conseguir respirar. Né? Então, pessoas que têm essa fobia, elas costumam ter muito medo de sair de casa. Evitam mesmo sair de casa. São pessoas que têm muito medo. Então, agorafobia é aquele medo de lugares abertos, mas muito cheios, como nessa foto aí. Próxima é sinofobia. Essa sinofobia para mim não faz o menor sentido. Eu botei essa aqui porque para ver se fazia sentido, eu ia botar uma imagem de um cachorrinho bonitinho, mas tem muita gente que tem sinofobia e sinofobia é um medo de cachorro. Eu definitivamente não sofro dessa fobia porque eu amo cachorro.
né? Mas tem gente que tem medo sério, assim, não chega, mesmo sabendo que a gente dizendo o cachorro é mansinho, não morde, não. Mas aquela pessoa não chega nem perto, nem quer pensar. E isso inclui também cachorros de pequeno porte e cachorros também de grande porte. Quem tem esse tipo de fobia tem medo de todo tipo de cachorro, seja lá qual for a raça. Astrofobia. Astrofobia é o medo de relâmpagos e trovões, que também pode ser chamado de brontofobia, tonitrofobia ou ciranofobia. São muitos nomes para o mesmo medo, que é o medo de trovão. Eu não tenho, eu amo barulho de trovão. Eu tenho medo dos raios porque eu sei do perigo que é, mas para assistir assim de longe, eu acho essa imagem linda, eu amo demais. Mas medo de trovão eu não tenho, eu amo trovão, aquele barulhão, brrr, quebrando tudo, eu adoro. Mas tem muita gente que tem medo mesmo. Claustrofobia, que é aquele medo de lugares fechados, lugares pequenos, espaços apertados, como por exemplo elevador, salas pequenas e até outros espaços pequenos. Então, a sensação mesmo é como nessa imagem que assim, está se fechando, que você vai morrer apertado, sufocado. Claustrofobia é uma fobia que afeta muitas pessoas e, assim como outras, claustrofobia pode ser desenvolvida depois de um grande trauma, de um trauma, um trauma que você passou, ela pode ser desenvolvida depois desse trauma aí. Misofobia. Misofobia é, o medo de germes, não é o toque, tá? Toque é quem tem mania por organização, mas misofobia é o medo dos germes. Se bem que, né, nessa pandemia tá todo mundo aí igual esse cara dessa imagem, lavando as mãos toda a cada 5 minutos, com medo do Covid-19, mas misofobia, o medo de germes. Aerofobia, the fear of flying, é o medo de voar. Quem tem medo de voar, tem medo. Geralmente quem tem medo de altura também tem medo de voar, mas não necessariamente quem tem medo de voar tem medo de altura. É assim, não é uma coisa muito relacionada com a outra, né? Porque você tem outros tipos de altura, prédios muito altos, escadas altas, enfim. Mas a aerofobia é quem tem medo de voar de avião. E 25 milhões de americanos têm esse medo. Olha que interessante, 25 milhões de pessoas, de pessoas nos Estados Unidos têm essa fobia, que é o medo de voar de avião. E, por fim, essa para mim é uma das mais engraçadas, assim, não engraçadas, mas uma das mais curiosas, que fobia não é engraçado, né, gente? É algo que uma pessoa sofre ali com aquilo. Mas, tripofobia é o medo de buracos. Eu acho assim, eu já tinha visto na internet, antes dessa aula, já tinha visto algumas coisas na internet sobre isso, mas eu acho muito curioso uma pessoa ficar assustada com um buraco. Então, se você nunca viu essa imagem, mas essa imagem, gente, dá uma extrema agonia, possa ser que você tenha tripofobia, certo? E é um medo muito comum entre as pessoas, é mais comum do que a gente imagina, mas também é um medo que, assim, muito diferente, né? Então, não vou deixar nenhuma atividade, mas eu quero que vocês separem aí as informações que para segunda-feira a gente comentar. Quais vocês acharam as mais estranhas, as mais comuns, situações que vocês já viveram por conta de alguma fobia que você tenha. Então, a gente vai debater bastante. Se conseguirem, busquem mais dados sobre essas fobias ou até outros tipos de fobia. Busquem outros tipos de fobia que não estão aqui no vídeo, mas que a gente possa comentar, que vocês conheçam, que vocês acham interessante. Ok? Bye, bye. Então, boa aula, bom final de semana. Até segunda-feira. Beijinhos.